para vocês terem um apanhado geral de como funciona. Esse fermento natural, que a gente chama de levito, ele é um pouco mais firme do que o fermento tradicional, que seria o levain, que é uma... Trata-se do mesmo fermento, mas esse daqui tem uma adição de água menor. Depois eu passo as proporções para você. Eu tenho um pouco aí, eu dou uma isca para cada um de vocês. Chega em casa, a alimentação dele é com farinha e água, e eu mando depois, dou as proporções que vocês podem fazer a alimentação em casa, tá? Só para a aula ser um pouco mais dinâmica, para a gente conseguir fazer isso dentro do horário, tá bom? Então aqui eu tenho 100 gramas de fermento natural, eu tenho água, isso aqui é o que compõe a esponja, tá? Vocês vão ver depois a receita de vocês. 120 de água, 200 de farinha, e eu vou pesar aqui o fermento seco. Isso daqui basicamente é o que vai compor a minha esponja, tá? Obviamente que eu trouxe uma esponja, porque eu preciso que ela fermente, dobre de tamanho, então isso leva um tempo, tá? Aqui eu vou colocar uns 13 de fermento. Então demora um pouquinho até dobrar de tamanho. Então pra gente poder dar continuidade na aula, eu vou preparar essa, eu vou deixar ela separada, mas eu tenho uma pronta aqui para mostrar para vocês como que ela ficou, tá bom? Então aqui são esses ingredientes que eu vou utilizar. Como que eu vou fazer isso daqui? Mas dá para vocês verem, né? Então eu venho primeiro aqui com a água, até para ficar mais fácil. Posso fazer na batedeira? Posso. Vou fazer aqui mais fácil para vocês também verem. E na batedeira eu já tenho ele já fermentado, tá bom? Então eu vou colocar a água aqui. Eu vou colocar o meu fermento seco, certo? Gente, panificação é mão na massa, tá? Então não achem que eu tenho que usar uma espátula sempre, ou eu tenho que... É mão na massa mesmo, tá? Então eu vou fazer isso daqui, ó. Só para dar uma hidratada no fermento e ele dissolver um pouquinho. Não sei se vocês estão vendo, ó. Tá? Mas só para poder conseguir dissolver um pouquinho ele, tá bom? Essa água também pode ser um pouquinho morna, não tem problema, tá, gente? Até acelera um pouco o processo da fermentação. Feito isso, eu venho com o meu levain, o meu levito, que na verdade ele é mais firme, então eu vou picar ele aqui para me facilitar depois na hora de misturar com a farinha. E quantas gramas vai desse levante? Aqui eu tô trabalhando com 100 gramas. Eu não sei se ela mandou no grupo para vocês, vocês vão ter exatamente essa receita que eu tô fazendo, tá? A receita já tá no grupo. Já tá no grupo. Se vocês quiserem, gente, pode pegar o telefone de vocês, acessar para poder... Esse levante vai ficar dentro para você manter ele. Para você usar ele aqui agora? Não, agora e depois. Né? Ah, não, você mantém. Eu vou falar um pouquinho disso do levain com vocês. Eu vou bater, a gente vai ter um período de espera e eu vou explicar mais fácil para vocês as dúvidas que vocês têm em relação à questão do levain, coisa do tipo, tá bom? Porque o levain, ele tem um processinho mais diferente de alimentação, conservação. Esse levain, o que eu fiz com ele? Eu fiz uma alimentação, eu vou explicar para vocês depois. Eu fiz 2 alimentações com um intervalo mais ou menos de 3 horas entre ele, tá? Para ele poder ficar mais ativo. Só que como a fermentação não é 100% natural, como eu estou usando fermento seco e o levain, a gente chama isso daqui de fermentação mista, tá? Pode ser feito somente com fermento seco? Pode. Pode ser feito somente com fermento natural? Pode. Qual é a diferença? O tempo de fermentação, tá? Então, um vai demorar mais, que é o levain, demora um pouquinho mais, o levito. E o fermento seco ele demora menos. Então eu vou colocar a farinha, vou colocar um pouquinho aqui, vou misturar. Depois eu acrescento o resto, eu tenho 200, tá? Se vocês quiserem observar. Terezinha, nós estamos aqui ao vivo, para quem está entrando agora, fala o que a gente está aprontando hoje aqui. Nós estamos aprontando hoje aqui com essas meninas maravilhosas, nós estamos fazendo um panetone. Tá? Ensinando elas a fazer panetone, tendo em vista que a gente está aí próximo das datas, né, festivas aí, Natal, Vamos aprender a fazer panetone. Mas panetone para quem gosta é o ano inteiro, tá, gente? Eu sou apaixonada por panetone, se tiver eu como o ano inteiro, todos os dias. E aqui eu tô preparando uma esponja, que é um pré-fermento, que vai antecipar aqui a preparação de fato do nosso panetone, tá?
E a Então- mesma massa, desculpa Terezinha, mas a mesma massa também da Páscoa, né? Sim, dá pra você fazer também a colomba, tá? A partir desse daqui. Você pode fazer também sem fruta, porque tem até um nome que é comercial, que é o vendido, acho que é pela Balduco, né? Que eles fazem sem fruta também. Tem gente que não curte, né? Fruta, chocolate, essas coisas, mas dá pra você fazer a partir só da massa. É só não acrescentar, assou, pega o açúcar de confeiteiro ou açúcar gelado, peneira por cima e serve. Tá? Gente, dá pra vocês verem? Então eu tô sovando aqui, tá? Daqui a pouco eu vou pra mesa aqui pra mostrar pra vocês, tá? Então vamos lá. Desculpa, eu cheguei depois e não entendi. Pra que serve a esponja? A esponja é um pré-fermento. A gente faz essa fermentação antecipada para ela trazer mais leveza e uns sabores característicos pro panetone em si. Porque como eu tinha falado, a massa de panetone ela é rica, então ela vai leite em pó, vai alguns outros ingredientes. E o pré-fermento, como a gente já ativa ele antecipadamente, ele facilita depois até no processo para vocês, que vai fazer de forma, vamos dizer assim, em casa, né? De uma forma mais caseira e mais... Ó, gente, eu vou tirar, tá bom? E eu vou fazer uma sova muito básica, ó. Aqui já tá limpinho, tá bom? Qual é a ideia aqui? Não é desenvolver a rede de glúten aqui. A ideia aqui, a princípio, é só a gente fazer com que a água absorva, a farinha absorva a água, né? E aí a gente coloca para descansar. Isso daqui fica descansando em meia hora, 1 hora, dependendo da temperatura, ela já tem um